Agora a gente volta para o Liberdade de Opinião. Eu estava aqui no meio da pergunta para Fernando Mollica, não é, Mollica? Na hora que a gente interrompeu aqui para poder ouvir os nossos colegas norte-americanos, mas o nosso assunto era China e Rússia. Eu trouxe aqui vários pontos de vista, não é? Desde o governo dos Estados Unidos, os chineses, os russos, os ucranianos. E vou retomar a pergunta para você. Como é que você vê essa atuação da China diante do conflito na Ucrânia? Os chineses dizendo não tem atuação nenhuma. Primeiro, só uma licencinha, Elisa, comentar um pouquinho sobre essas imagens que a gente viu. Primeiro, assim, a referência, quando a gente vê aquela barricada improvisada, né, aquelas placas de concreto, lembra, assim, cenas que eu já vi como repórter ao vivo e já vi vídeos, fotos em favelas cariocas. E temos uma guerra insana também aqui no Brasil, uma guerra interminável, uma guerra que gera cada vez mais vítimas pobres ou moradores, simplesmente moradores dessas favelas, ou então traficantes, né, pessoas ligadas ao crime, e também policiais. Os policiais que morrem, de um modo geral, também são pobres. É uma guerra que mata pobres. Quando a gente olha aquela barricada, olha, numa situação de guerra real, guerra formal, e lembra que aqui do lado, a poucos quilômetros de onde eu estou, isso também acontece, volta e meia uma barricada dessa é descoberta, é demolida, dá uma dor muito grande, é uma sensação muito ruim. Mas vamos lá, falemos da China. A China ela não quer se envolver em roubada, indo numa linguagem bem popular. É claro que ela tem uma aliança preferencial nesse conflito com a Rússia, mas os chineses sabem que qualquer passo em falso será muito ruim. Será muito ruim na geopolítica da guerra, será muito ruim no processo da guerra, haveria um envolvimento direto de mais uma potência e seria ruim para o futuro da China. A China, nesse momento, ela tem que resguardar sua posição. É claro que ela tem, tem pendengas comerciais, tem pendengas políticas com os Estados Unidos, acusações de espionagem. Houve há pouco tempo aquele boicote de países ocidentais à China. Os Jogos Olímpicos de Inverno foram formalmente boicotados por países ocidentais. A questão de direitos humanos e democracia na China, falta de democracia, de respeito aos direitos humanos. Então já existe nesse tabuleiro, usando a velha imagem, nesse tabuleiro a China já tem uma posição delicada. É uma potência em ascensão, é uma grande potência, é uma economia fortíssima, o mundo hoje é muito dependente da China, então é preciso ter muito cuidado. Qualquer passo em falso geraria uma situação delicada para a China, complicaria suas relações com o Ocidente e também poderia gerar um envolvimento direto com essa postura mais arrogante e mais agressiva do Putin. A China não vai fazer assim. A China não costuma fazer assim. Quando eu falo não costuma, estou falando aí de milhares de anos. Não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que tem a ver depois da ascensão do Partido Comunista, depois da Revolução Chinesa e depois do reenquadramento dessa própria Revolução Chinesa, que adotou um caráter mais até capitalista nas relações, em relações internas e mesmo em relações externas. A China vai esperar para ver. Tem ali, ela sabe que ela é uma espécie de reserva da Rússia. Ela pode servir, ela não entra no bolo das potências ocidentais contra a Rússia, mas também não declara apoio à Rússia. Ela sabe que esse jogo é um jogo muito pesado e o melhor que ela tem que fazer nesse momento é se resguardar e servir aí, eventualmente, até como uma ponte para o entendimento. Com você. Obrigada, Fernando Mollica.